Vamos, glória a Deus. Então vou retornar para você, tá? Para que você possa, vamos retornar aqui para que a gente possa finalizar esse parágrafo. A gente estava falando sobre Salmo, capítulo 7, versículo 17, El Elyon, o Senhor Altíssimo. Esse é um dos nomes mais majestosos da Escritura. E justamente por que esse é um dos nomes mais majestosos da Escritura? Porque o Deus Altíssimo, ou Poderoso Altíssimo, como o Senhor era chamado na Antiga Aliança, é uma denominação e reflete autoridade. Autoridade dada pelo Senhor, a nosso benefício. Ao povo de Israel era falado qual Deus que vocês seguem. Então era dito o Senhor Altíssimo, ou seja, o Deus acima de todas as coisas, o Deus que existe acima de tudo e de todos. Benefício que nós, povo de Deus, conhecemos, benefício que nós, povo de Deus, recebemos da parte de Deus. E louvamos a Deus pelo reconhecimento que só existe um Deus, o Senhor, e Ele é altíssimo acima de todas as coisas. El Elyon provém de um radical que significa ir para cima, subir, ascender, exaltar. E com isso nós podemos concluir o quê? Nada existe acima do nosso Deus. O único nome mais sublime, o único nome mais completo que existe é Deus Altíssimo. Ele é dono do céu, Ele é dono da terra e tudo que nela existe. El Elyon é inatingível. Você pode glorificar a Deus por isso? El Elyon é inatingível. E ao mesmo tempo é completamente incompreensível à nossa mente o seu poder e a sua majestade, devido à sua grandeza. Esse é o mistério de El Elyon. E aí, o que nos constrange, esse amor de Deus nos constrange, por quê? Porque aí é que entra o mistério de Deus. Como pode um Deus tão completo, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso que a minha mente não consegue discernir, nem atingir, nem configurar esse poder, essa majestade, ter tanto amor por mim, sendo eu mortal e completamente limitado, tendo a minha natureza carnal, a minha natureza pecaminosa. Esse é o amor de El Elyon. É por isso que Ele é Deus Altíssimo. É por isso que Ele é tão completo. Porque Ele é magnífico. Completamente magnífico. E Ele justamente hoje habita dentro de cada um de nós. Esse Deus Altíssimo que a gente está conhecendo. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. Nos constrange ao ponto de pararmos para perceber que, ainda sendo pecadores, El Elyon, que é santo, que é puro, que é incomparável, que tem todo o poder, nos chama de filhos e tem prazer em habitar dentro de cada um de nós e fazer em nós sua morada, porque somos tabernáculo do Espírito Santo. Somos morada do Espírito Santo. E Deus é maravilhoso. Será que você, nessa hora, você consegue compreender essa profundidade de Deus? É por isso que a gente se sente tão constrangido com esse amor. É por isso que esse amor nos enche de graça. É por isso que esse amor nos completa. E a gente está falando desse El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Satanás, e justamente por ser o Senhor Altíssimo e o Senhor Todo-Poderoso, nós vamos ver que na fundação do mundo, Satanás cobiçou esse nome. Satanás não é dono nem do inferno, porque quem criou o inferno foi Deus. A Bíblia vai dizer que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Ou seja, Satanás nem do inferno ele é dono. Então, um dia ele cobiçou esse lugar. Ele quis ser igual a Deus. Mas o que o Senhor fez? A gente vai lá no livro de Isaías, vem comigo, no livro do profeta Isaías, eu ainda continuo no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, e aí a gente tem Salmo, Provérbios, Eclesiastes, tô te ajudando, tá?
E aí a gente vem para Isaías. Nós vamos no livro de Isaías, capítulo 14. Livro do profeta Isaías, o livro do profeta messiânico, a gente chama do livro do profeta messiânico, porque ele vai falar justamente sobre as profecias da vinda do Messias e sobre as 70 semanas proféticas de Isaías. Isso a gente não vai estar remetendo agora, eu só estou querendo esclarecer para você porque que Isaías é chamado do livro do profeta messiânico. Vamos lá, capítulo 14 do livro do profeta Isaías. E lá nesse capítulo 14, nós vamos ler os versículos. Deixa eu tentar aqui abrir, que a folha aqui está bem coladinha. Consegui. Nós vamos ler os versículos 13 e os versículos 14. Continua nesse capítulo que tem mais alguns versículos que nós vamos ler juntos, tá? Mas agora, Isaías 14, versículos 13 e 14. Vamos ver aqui. Vamos lá. Versículo 13. Eu estou falando sobre Satanás, tá? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Verso 14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. O desejo de Satanás em ser, ele mesmo declara, e serei como o Altíssimo. Satanás reconhece a soberania de Deus. Satanás sabe que o Senhor tem todo o poder. Satanás sabe que Deus pode todas as coisas. E ele também sabe que esse poder que o Altíssimo Deus tem foi nos concedido lá na cruz do Calvário, porque a Bíblia vai dizer que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Querido, a gente vai estudar sobre esse propósito de como é que a gente consegue diante de Deus manter essa chama do Senhor acesa e esse poder que Deus dá aos filhos para poder pisar a cabeça da serpente, porque só existe um acima de todas as coisas, e esse um é Elohim, El Elyon, o Senhor Altíssimo, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que habita nas alturas. E nada, absolutamente nada, é maior do que Deus. O Senhor é sempre o Todo-Poderoso. Amém? Vamos continuar aqui. Ainda no mesmo capítulo, eu vou ler o verso 15 e o verso 20 com você. Ainda estou em Isaías 14, verso 15 e verso 20. Mas as profundezas do Seol, você será levado. Então, a gente está vendo aí que o Senhor, ele já joga Satanás para as profundezas do Seol, do inferno, muitos chamam de Sheol, tá? Onde você será levado. Irá ao fundo do abismo. Verso 20, vamos lá. Você não se unirá a eles no sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. O que a gente está dizendo aí? O Senhor não fez o inferno para os homens. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Você é povo de Deus, você é servo de Deus, e você que nos ouve nessa manhã, creia no Senhor Altíssimo, creia em El Elyon, creia no Senhor Todo-Poderoso. Você não foi feito para habitar nas trevas, existe uma salvação para você. Eu não vou dizer que existe uma luz do fim do túnel, não, porque Jesus é a luz. A Bíblia vai dizer, um povo que não me conhecia, eu disse, eis-me aqui. E em meio às trevas surgiu a grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Essa luz é El Elyon, o Senhor Altíssimo. Nessa manhã, a luz de Cristo está raiando na sua casa. Nessa manhã, a luz de Cristo está raiando aí dentro de você. Nessa manhã, a luz de Cristo, você se encontra nesse leito do hospital. A luz de Cristo está raiando aí, está indo te visitar aí nessa manhã em nome de Jesus. A luz de Cristo está inundando o teu ser em nome de Jesus, porque nós servimos a El Elyon. E você que não conhece esse Deus Altíssimo, eu convido a você nessa manhã a
receber em nome de Jesus esse Deus Todo-Poderoso, que Ele vai completar o teu ser. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que Deus começa a operar nessa manhã na tua vida. Deus começa a transformar algo dentro de você. E isso que você está sentindo nesta manhã, esse agir de Deus que você está sentindo nessa manhã, e essa paz, eu profetizo, essa paz que excede a todo entendimento, que ainda assim vivendo circunstâncias de dificuldade, e ainda assim vivendo neste mundo turbulento, nós recebemos a paz, vem de El Elyon, o Senhor Altíssimo, em nome de Jesus. E agora eu quero transportar a você para algo mais profundo ainda. Eu quero mostrar para você as 4 maneiras que Deus faz para que possamos perceber a presença de El Elyon em nossas vidas e manter, é necessário manter essa chama acesa da parte de Deus, sabe? É necessário ter sede da palavra de Deus. É necessário buscar ao Senhor. É necessário você obedecer ao Senhor. Porque nós temos na nossa vida propósito. Nós temos na nossa vida processos. Nós temos na nossa vida oração. Nós temos na nossa vida atitudes e convicções que estão dentro da palavra de Deus, que o servo de Deus precisa tomar posse e viver isso em nome de Jesus, para que El Elyon possa se manifestar. A nossa vida é um testemunho vivo. Nós somos cartas de Deus ao mundo, querido. E as pessoas veem o manifestar de Deus. As pessoas veem o poder de Deus. As pessoas veem os frutos do Senhor através das nossas vidas. Somos cartas de Deus. E agora eu vou entrar em personagens bíblicos da parte de Deus. E aí eu vou ensinar para você, eu vou narrar para você fatos bíblicos desses personagens que acontecem nas nossas vidas dia a dia. Não são diferentes do que acontece conosco, tá? Sofremos provações, temos dificuldade, mas a partir do momento que eu me mantenho firme no propósito, a gente vai falar de propósito, a gente vai falar de serviço, a gente vai falar de oração e a gente vai falar de poder. 4 itens que não podem faltar da vida do cristão. 4 itens essenciais que não podem faltar na nossa caminhada, porque se torna um reconhecimento vivo de que na vida da igreja, na vida do servo de Deus, El Elyon está presente. Vamos lá? Vamos comigo? Então agora a gente vai lá para o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis capítulo 14, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 14. A gente vai falar rapidinho de Balaão. Gênesis capítulo 14, a partir... Não, perdão, a gente não vai em Gênesis agora não. A gente vai em Números. Falei em Gênesis, mas é Números. Também está dentro do Pentateuco. A gente já explicou os primeiros livros os 5 primeiros livros da Bíblia. Números 24. Números 24, verso 16. Vamos juntos? Eu estou abrindo aqui. Livro de Números, capítulo 24, 16. Verso 16. Eu leio aqui. Tem aí? Tem. Lê pra gente, por favor. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso que cai e se lhe abrem os olhos. Balaão, a gente vai falar sobre Balaão. Balaão, ele tinha um conhecimento do Senhor Altíssimo e experimentava as suas visões. No entanto, lhe pesaram muito a vontade do dinheiro. Você que não conhece a história de Balaão, depois você vai ler com calma. Eu convido a você a ler essa história porque é muito importante. Lhe pesaram muito na vontade o dinheiro que lhe foi oferecido pelo rei, para que ele profetizasse contra o povo de Israel. Para que ele profetizasse contra, porque o rei iria guerrear contra Israel. E o rei queria que Balaão profetizasse contra o povo de Israel, embora Balaão tivesse conhecimento sobre o Altíssimo. Quando eu falo de Altíssimo, eu estou falando de El Elyon. E aí agora sim a gente vai para Gênesis 14, e agora sim a gente vai para lá. E quando a gente entra em Gênesis 14, a gente vai ver o que acontece quando Balaão tenta profetizar contra o povo de Deus. 14, qual? Gênesis 14, dos versos 18 ao 22. Vamos lá. 22. Gênesis Já 14, do verso 18 ao 22. Leiamos. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse:
Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Amém? Falei primeiro e agora você vem comigo. Você pode, em primeira instância, não ter entendido nada do que foi dito agora. E por isso eu vou te explicar. Eu tenho Balaão lá no livro de Números, quando ele conhece o Altíssimo e tenta profetizar contra o povo de Deus. E aí você, na sequência, você vai ler essa história e você vai ver que todas as vezes que Balaão abria a boca para profetizar contra o povo de Deus, ele não conseguia profetizar contra o povo de Deus, mas ele profetizava a favor do povo de Deus. Por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E aí a gente vê, em livro de Gênesis, a gente vê o cumprimento dessa palavra. A gente sabe que Deus falou lá a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o povo de Israel, que Balaão queria profetizar contra, fazia parte dessa promessa. Nós somos Israel espiritual. Nós somos Israel de Deus. Temos essa promessa. Querido, aquele que quiser amaldiçoar a tua vida, você é servo de Deus. Você é filho de Deus. Ninguém vai amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. El Elyon é o Senhor Altíssimo, Todo-Poderoso. O Senhor abençoou a tua casa. O Senhor abençoou a tua vida. Ninguém vai amaldiçoar. A maldição é sem causa. Sabe por quê? Porque existe uma bênção. Existe uma cobertura de Deus. E pega isso em nome de Jesus, essa bênção. Existe uma cobertura de Deus liberada. Existe uma promessa do Senhor liberada sobre a sua vida. Uma promessa que foi feita lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, a Abraão foi feita essa promessa e confirmada pelo sacerdote, confirmada por Melquisedeque. O poder do Altíssimo se revela na nossa vida em nome de Jesus. Contra a igreja do Senhor, a Bíblia vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ainda que tentem amaldiçoar a sua vida, existe uma cobertura de Deus sobre a tua casa. Existe uma cobertura de Deus sobre a tua família. Existe uma cobertura de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. E ninguém amaldiçoa aquilo que Deus abençoou. Não vale encantamento contra o povo de Deus. Mas para que isso aconteça, são necessários 4 tópicos primordiais que estejam sempre presentes na tua vida. Deus te abençoou, mas é preciso que você permaneça na presença. Deus te abençoou, mas é preciso que haja serviço. Deus te abençoou, mas é preciso que você reconheça o seu propósito. Deus te abençoou, mas é necessário que você obedeça ao processo de Deus. Você consegue compreender esse mistério de Deus? Precisamos, sabe, queridos, executar isso que Deus colocou dentro de cada um de nós na nossa caminhada. A caminhada do servo de Deus, não vou dizer para você que a caminhada do servo de Deus é fácil, não é. Mas é uma caminhada de serviço, é uma caminhada de propósito, é uma caminhada de poder e é uma caminhada de processos. E ainda existe um outro item muito importante, é uma caminhada de oração. Oração. Você contendo todos esses itens nessa caminhada e utilizando todos esses itens diante do Senhor, colocando diante de Deus, você pode ter certeza que a mão do Senhor estará continuamente estendida sobre a tua vida e sobre a vida da tua família e sobre a tua tenda em nome de Jesus. E quando eu falo desses 4 itens, eu puxo um homem de Deus que foi profundamente abençoado por Deus e que serve como exemplo para as nossas vidas. Eu entro em Daniel. Daniel, um homem de Deus, um servo de Deus, Daniel e seus amigos. Um homem com conhecimento da parte de Deus, vivendo no meio do povo de Deus, é levado cativo para a Babilônia.
é levado cativo, onde ele fica longe da família, onde ele fica longe da sua identidade, onde ele fica longe da sua terra, dos seus costumes, e lá eles passam durante 3 anos de treinamento, onde até o seu nome é mudado, tentando apagar completamente a identidade que Daniel tinha, a identidade que os seus amigos tinham. E eu convido você agora a, se você dar um salto, sair lá de Gênesis, como a gente acabou, e ir para o livro de Daniel a partir do capítulo 1, e a gente vai transcorrer agora sobre esse servo de Deus, e onde a gente vai ver serviço, propósito, oração, poder e processo. O processo é extremamente importante. Nós não sabemos o agir de Deus. Deus sabe todas as coisas, mas nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Querido, respeite o processo de Deus na sua vida. É fundamental para que El Elyon se manifeste, você respeitar os processos que Deus coloca na tua vida. Você está disposto a servir. Servir também é primordial, para que você possa compreender o que Deus está fazendo. O que a gente falou logo no início da lição? Que El Elyon, o poder dele é completamente inexplicável. Nós, com a nossa mente humana, não conseguimos compreender o poder de Deus. Nós não conseguimos mensurar o poder e a majestade de Deus. Mas Ele é Deus e Ele faz da forma que Ele quiser e como Ele quiser. E Ele se manifesta como quiser. Mas nós precisamos estar dentro do propósito, obedecendo o processo, disposto a servir, para que o poder se manifeste nas nossas orações. Você entendeu o ciclo, como é que fecha? Sem isso, não fecha. Sem esses itens, não fecha. É necessário nos colocarmos sempre diante de Deus. Vamos voltar aqui para Daniel. Pois bem, Daniel e seus amigos são levados cativos. A Bíblia está dizendo aqui, ó, Daniel e seus amigos são levados cativos. Capítulo 1, no livro de Daniel, eu não vou ler aqui agora, você vai ler com calma na sua casa. Você vai ver que é levado Daniel, e vieram de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Eu estou lendo o capítulo 1 de Daniel, versículo 7, só para você se encontrar, mas depois você vai ler com calma. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. Quando eu troco o nome, eu já tiro aquela identidade que Daniel tinha do seu povo de origem, da sua terra de origem, da sua cidadania, e coloco uma cidadania babilônica. Eu estou trocando o nome, eu tento colocar uma cidadania babilônica. Então vamos lá. Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Daniel, versículo 9. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. E aqui a gente fala sobre a comida, mas esse impuro que a gente pode ver, Daniel, mesmo com o seu nome vivendo cativo e o seu nome sendo trocado, permanece nele a identidade e a sua cidadania de Judá, do povo de Deus, sabe? Aquilo que foi concedido por Deus. Ele não esquece a sua origem, ele não abre mão do seu Deus, ele não abre mão de seguir o propósito de Deus. Ele ainda vivendo no meio de um povo de um povo babilônico, um povo idólatra, um povo que servia aos outros deuses. Daniel não se rende. Daniel fica firme em seu propósito. Daniel conhece a El Elyon. Daniel sabe quem é o Deus Altíssimo. E a vida de Daniel e a vida dos seus amigos se torna um testemunho no meio de um povo idólatra. E faz com que esse rei Nabucodonosor e todo esse povo idólatra reconheça a majestade de Deus. Querido, nós vivemos, e hoje não é diferente, vivemos num mundo cheio de idolatria, vivemos num mundo cheio de corrupção, vivemos num mundo que muitas vezes nos apresentam propostas em que podem nos levar sim a abrir mão da nossa identidade, mas nós, como povo de Deus, temos que nos manter firme diante de Deus.
Temos que nos manter firmes diante do Senhor. Não deixar com que nenhuma proposta vinda do mundo ou alguma proposta levantada por Satanás nos tire do propósito. Nada é maior do que Deus nas nossas vidas. Deus nos completa em absolutamente tudo. Deus nos dá família, Deus nos dá casa, Deus nos dá sustento, Deus nos dá conforto, Deus nos dá força. Ainda passamos por tribulações, Deus nos dá. Daniel estava cativo. E viver cativo, nós sabemos que viver cativo é viver preso, é viver como escravo. Ah, mas ele estava dentro do palácio. Não interessa. Dentro do palácio eu tenho que conviver ali dentro dos preceitos de um povo babilônico. Mas eu não esqueço a minha identidade. Eu não esqueço o Deus que eu sirvo. Eu não nego o nome do Senhor. Eu não nego as minhas características de servo de Deus. Você precisa ter isso na sua vida. Isso é propósito. Isso é serviço. Você está entendendo? Isso é reconhecer Deus. Você não pode negar as suas características de servo de Deus. Você não pode negar aquilo que você carrega. No Novo Testamento, Pedro vai dizer: para onde iremos nós, Senhor? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou? Porque só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu levo, não existem vários caminhos. Jesus é o único caminho que me leva à salvação. E nada vai me fazer sair desse propósito. Ainda que se apresentem para mim muitas propostas, que aos nossos olhos podem ser propostas agora, propostas realmente muito boas. Mas se Deus não estiver, eu não vou. Eu prefiro o pouco com Deus do que o muito sem Deus. O salmista vai dizer: mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Eu prefiro continuar com o Senhor. Tá difícil, tá, mas o Deus Altíssimo está comigo em nome de Jesus. Vamos continuar aqui, vamos voltar para Daniel. E aqui nós vamos ver que enquanto eles estão no palácio, são apresentados as iguarias do palácio. A gente vai estar... Daniel, ele faz uma analogia muito simples, né? São os manjares do mundo que são apresentados aqui. Os manjares babilônicos. E Daniel chama o eunuco responsável por aquelas comidas, responsável por aqueles manjares, e faz o seguinte: existe alguma comida que não foi consagrada? Existe algo que não é consagrado aqui a seus deuses estranhos? E o eunuco mostra os legumes, mostra os legumes a Daniel, e Daniel faz uma proposta: eu vou me alimentar durante 10 dias, eu e meus amigos vamos nos alimentar desses legumes, e vocês se alimentam dos manjares. O Senhor consegue fazer isso para o eunuco. E o eunuco, né, gostando de Daniel, se afeiçoando já a Daniel, a vida de Daniel sendo testemunho, ainda jovem, a vida de Daniel e de seus amigos sendo testemunho, o eunuco diz: tá bom, vocês se alimentam então de legumes, enquanto os outros se alimentam dos manjares. Eu vou só servir legumes para vocês. Mesmo não podendo, eu vou servir esses legumes para vocês. E aí você vai ver que enquanto Daniel e seus amigos durante aqueles 10 dias se alimentam desses legumes, isso está na Bíblia, tá? Depois você lê com calma lá, eles se tornam homens tão viçosos e de boa aparência e tão cheios de vitalidade quanto os outros que se alimentaram dos manjares. Sabe por quê? A palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus alimenta. E aí a gente traz isso hoje para o âmbito espiritual. Se alimente da palavra, se alimente daquilo que é dado por Deus, se alimente daquilo que Deus vai direcionar a sua vida. Não queira se alimentar de outros manjares, porque não vai alimentar o teu espírito, não vai alimentar a tua alma, não vai libertar a sua família. Lembra do que a gente falou? Aquilo que Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. Se alimente daquilo que é abençoado por Deus. Se alimente daquilo que o Senhor coloca na tua frente. Pode parecer simples, mas é o suficiente para você se alimentar. Se alimente hoje da palavra. Creia que é o suficiente para que você possa vencer esse mundo que estamos vivendo, cheio de adversidades.
Esse mundo que estamos vivendo cheio de corrupção, esse mundo que estamos vivendo cheio de idolatria, que hoje idolatram-se mais a homens. Parece que os homens têm mais valor do que a obra de Deus. Fica com a palavra, querido. Fica firme na palavra. Fica firme nesse propósito, porque é isso que você precisa nessa manhã. E o que nós estamos ensinando aqui é você permanecer no propósito, exaltando a El Elyon. Vamos lá. E Deus não seria apenas o Altíssimo na vida de Daniel e de seus amigos, mas Deus é a plenitude de todas as coisas. Daniel vai até esse eunuco, onde a gente já falou, encarregado pela alimentação, e propõe comer algo mais saudável por 10 dias. Ao fim desse tempo, Daniel e seus amigos estavam mais fortes e saudáveis do que os babilônicos. E uma coisa eu aprendo aqui. Primeiro, nós temos que nos apresentar diante de Deus em serviço. Eu vou servir a Deus acima de todas as coisas. Balaão conhecia Deus, mas quis olhar para o dinheiro. E quando ele olha para o dinheiro, ele deixa o serviço. Muitas vezes a gente olha para aquilo que o mundo oferece e para de servir a Deus. Não coloque obstáculos para servir a Deus. Não coloque desculpas para servir a Deus. Nada pode ser maior do que servir a Deus. Daniel continuou do propósito, mesmo dentro do reinado babilônico. Mesmo dentro do reinado de Nabucodonosor, ele continuou servindo a Deus, porque importava para ele e para os seus amigos, melhor era servir ao Senhor. Segunda coisa, eu preciso confiar. Querido, quando eu entro no propósito, eu tenho que confiar 100% em Deus. Eu estou no propósito, eu estou servindo, eu tenho que confiar. Não se serve a Deus duvidando. Deus não é Deus de dúvida. Deus não deixa dúvida em seus propósitos. Deus não deixa dúvida naquilo que Ele coloca dentro da sua igreja. Deus tem um objetivo comum. E esse objetivo é que alcancemos o reino. E para isso não deixa dúvida. Quando Deus falar contigo, Deus não vai deixar dúvida. Deus é claro. A Bíblia explica, a própria Bíblia. A Bíblia. Deus é claro. Deus é transparente. Deus é profundo. A Bíblia vai dizer que a sua voz é como o som de muitas águas. Mas o Senhor confirma nos nossos corações. Ele fala aos nossos espíritos. E se você serve a Deus com propósito, você deve confiar 100% em Deus. Mas eu não estou vendo nada. Confia. Confia. Você não tem que ver nada. Deus é que está te mostrando todas as coisas. Confia em Deus, querido. Confia no Senhor. Diz para mim, como é que os cegos chegaram até Jesus? Até agora, isso não se explica. Mas eles chegaram até Jesus. Eles confiaram de que o Messias poderia curar. Se a gente não confiar em Senhor, a gente vai confiar em quem? Tem crente que confia mais no homem do que em Deus. Tem crente que coloca a sua confiança no homem, que coloca a sua confiança na sua conta bancária, que coloca a sua autoconfiança nas suas coisas do que em Deus. Não adianta. Temos que confiar plenamente em Deus. Abraão confiou. Daniel confiou. Os amigos de Daniel confiaram. Servos de Deus têm que confiar em Deus. Se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Deus sabe os meios que Ele vai usar para fazer. Deus sabe o tempo que leva para fazer. Mas o nosso papel é confiar. Deus é El Elyon, o Senhor acima de todas as coisas. O Senhor que vive nas alturas. O Senhor cheio de poder e majestade. Confia. Não duvide, confia. Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Mas saiba de uma coisa, Deus falou. Não é o teu coração, não é o teu entendimento, não é aquilo que você acha. É o Senhor Todo-Poderoso. Deus falou que vai fazer, confia no processo. Se Deus colocou esse processo para você passar, confia. Foi de Deus levar o povo cativo, porque o povo de Israel desobedeceu. E o Senhor avisou que iria levar para o cativeiro. E Deus levou para o cativeiro. Mas dentro do cativeiro, Daniel confiou. Dentro do cativeiro, os amigos de Daniel confiaram. A gente não pode perder a confiança, mesmo na adversidade. A gente não pode perder a confiança, mesmo estando dentro do problema.
A gente não pode perder a confiança, mesmo estando dentro do furacão. Não podemos perder a confiança em Deus, porque tudo está diante das mãos de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. E a gente já está terminando essa primeira parte. E aí eu convido a você a dizer, a certificar algo de Deus na sua vida nessa manhã. Confiar nos propósitos de Deus. Confiar nos planos de Deus diante de todas as circunstâncias. É sobrepujar as circunstâncias de Deus. Nunca diga que você está sendo levado pelas circunstâncias. Nunca diga isso. Você é levado por Deus. Você é levado dentro dos propósitos de Deus. Você é servo de Deus. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Quem te conduz é o Espírito Santo de Deus. Você consegue ver isso? O Espírito leva o servo de Deus a um vale cheio de ossos. Mas quem levou? O Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Quem levou? O Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo te levar para onde for necessário. Porque quando ele leva, ele garante. E você confia. É só esse o teu papel. Você não sabe o que vai acontecer lá, mas você está dentro das mãos de Deus. Deus sabe o que é necessário. Deus sabe o propósito certo. Deus sabe os caminhos certos. Deus sabe aonde te levar. Deus sabe aquilo que precisamos passar para que possamos atingir o alvo. Porque o alvo é Cristo. Porque a nossa vida é testemunho. Tudo que passamos na nossa vida serve como testemunho. Para que o ímpio possa contemplar o poder de Deus. Para que o ímpio possa ver o agir de Deus. Porque a vida de Daniel dentro do palácio foi testemunho. Nós vamos ver depois, semana que vem, que Nabucodonosor tem um sonho. E esse sonho nenhum dos sábios babilônicos consegue interpretar. Ele tem um sonho, mas ele se esquece do sonho. E aí vem um decreto que Nabucodonosor tem, que ele quer lembrar do sonho e a interpretação. E que se ninguém conseguisse interpretar, todos seriam mortos. Mas só que nesse meio de sábios existe Daniel e seus amigos. E aí é que se manifesta o agir de Deus. Aí é que se manifesta o propósito de Deus. Tem reconhecimento de Deus, do povo de Deus, no meio dos idólatras. Querido, esse povo que é idólatra, esse povo que é ímpio, vai reconhecer Deus na tua vida. E aí o Senhor se torna reconhecido. Sabe quando você chega no lugar e diz: peraí, aquele ali é diferente. Aquele ali é servo do Deus Altíssimo. Não mexe com ele não. Não mexe com ela não, porque ela é servo de Deus. Faz toda a diferença. Os ímpios reconhecem Deus na tua vida. Os ímpios reconhecem Deus nas tuas atitudes. Os ímpios reconhecem um Deus Altíssimo, Todo-Poderoso nas tuas atitudes, nas coisas mais simples, através de você. Nós somos espelho, nós somos carta de Deus nesse mundo. E a gente vai falar sobre isso semana que vem. Quando a gente confia, a gente se torna canal de Deus. A gente se torna uma referência de Deus no mundo. É preciso, nós somos referência. Nós somos canais. Nós somos espelhos de Deus. Nós somos testemunho. Apocalipse vai dizer que muitos foram salvos por causa do testemunho. O que nós estamos testemunhando para o mundo? Nós estamos sendo referência de quê para o mundo? Daniel e seus amigos eles se colocam diante de Deus para buscar em oração. A gente vai estar falando sobre a oração, sobre a importância da oração. Os discípulos de Jesus pedem algo a ele muito profundo. Pedem para ele ensinar algo muito profundo. Não pedem para ele ensinar como expulsar, não pedem para ele ensinar como vai fazer outras coisas, mas pedem: Senhor, ensina-nos a orar. A oração faz toda a diferença. A gente vai estar falando sobre isso. El Elyon, sabe, presente em muitas coisas diante de Deus. A gente vai estar falando semana que vem sobre esses propósitos e como Deus se manifesta em nome de Jesus. Deixe que o Altíssimo coloque você acima das circunstâncias. Sirva o Altíssimo acima das circunstâncias. Deus tem lugares altos para você em nome de Jesus. Fique com essa palavra nessa manhã.
Fique até aí nessa manhã, nesse agir de Deus, nesse manifestar de Deus. Fique com isso, serviço e propósito. Serviço e propósito. Nessa manhã, trabalhe em cima disso. Serviço e propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus sabe o processo que eu tenho que passar. Necessário era que o povo se tornasse cativo em Babilônica. Tem propósito de Deus. Tem serviço de Deus. Vai ter reconhecimento de Deus lá na frente. Deus sabe o que eu vou ter que passar com tudo isso. Mas está tudo sob o controle de Deus. Amém, querido? Que você possa ter sido abençoado nessa manhã. Que essa palavra possa ter falado ao teu espírito. Que essa palavra pode ter... Deus possa acender alguma coisa em você nessa manhã. Deus possa confirmar alguma coisa em você. Muitas coisas Deus tem falado conosco. Nessa mensagem serviu para que eu pudesse reconhecer que a gente precisa se colocar diante de Deus, sabe? A gente não pode mais murmurar, não é tempo para murmurar, não é tempo agora para a gente perguntar o porquê, mas se colocar para ser usado diante de Deus, para que Deus possa falar profundamente aos nossos corações, para que El Elyon se manifeste profundamente em nossas vidas. Semana que vem a gente vai estar falando sobre isso, sobre essa oração, sobre esse sonho de Nabucodonosor, sobre como se dá a revelação do sonho. Daniel entra de maneira profunda, surpreendendo aqueles sábios e olha, preste atenção, por causa do agir de Deus na vida de Daniel, Deus salva a vida daqueles sábios. Porque se Deus não revela a Daniel o sonho, se Deus não revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação, estaria todo mundo morto naquele momento. Por amor a Daniel, por amor ao povo de Deus, pela bênção que Deus derrama na vida do povo de Deus, muitos são abençoados. Deus livra por amor à tua vida. Deus tem livrado a muitos. E muitas vezes eles nem sabem e nem reconhecem. Mas é preciso reconhecer o agir de Deus. E aí Nabucodonosor teve que reconhecer que o Deus de Daniel é o Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Amém? Semana que vem a gente vai estar falando sobre isso. Nessa manhã ainda quero agradecer ao Senhor por você que tem estado junto conosco. Por você que tem dizimado, por você que tem ofertado, por você que tem estado presente. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pelo teu espírito, pelo teu coração cheio de amor, cheio de voluntariedade para ofertar, para dizimar. Você que quer contribuir com a nossa igreja, tá aí os dados bancários da nossa igreja. Muito obrigado, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Você possa contribuir ao Senhor, você possa ser canal de bênção, que você possa ser usado por Deus, sabe? Independente do valor, mas deixa Deus te usar, deixa Deus falar contigo. Você que pode contribuir, muito obrigado. Contribua aí, os dados bancários da igreja estão aí, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem permanecido fiel, mas Deus tem usado a tua vida, Deus tem usado as tuas finanças para abençoar a casa do Senhor, e isso é propósito de Deus, isso é servir. Sabia que isso é servir? Abençoar. Você não é apegado à matéria desse mundo, mas precisamos do dinheiro para cumprir com as nossas obrigações, e você tem sido canal de bênção. Continue sendo canal, continue abençoando a casa do Senhor, continue ofertando, dizimando com o seu voto. Deus é maravilhoso, e muito obrigado pela sua vida, muito obrigado porque tem alcançado vidas em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar orando para que Deus abençoe as bolsas apostólicas de todas as igrejas, não só da nossa, mas de todas as igrejas. Foi colocado isso diante do coração do nosso pastor e tem sido, graças a Deus, uma bênção. A gente não está aqui levantando bandeira de denominação, a gente está aqui levantando o reino de Deus em nome de Jesus. E é através do que? A oração. A oração faz toda a diferença, porque a gente, nesse tema, nesse título de El Elyon, a gente vai falar sobre a oração. Você vai ver Daniel orando. Você vai ver também que o fato de Daniel orar suscita muitas vezes a inveja, sabe? Mas Deus derrama a sua bênção. As suas finanças são abençoadas por Deus. O seu dinheiro é a bênção de Deus. Ninguém vai amaldiçoar a sua finança não, sabe por quê? O devorador não vai entrar nas suas finanças em nome de Jesus. Porque aquilo que Deus abençoou, o diabo não toca.
Deus abençoou, o diabo não vai amaldiçoar em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas, não só da nossa casa, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas em nome de Jesus. Convido a você a orar nesse momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo coração voluntário. Muito obrigado pelas mãos abertas para abençoar, Senhor. Muito obrigado pelos seus dizimistas. Muito obrigado pelos ofertantes. Muito obrigado pelos parceiros, meu Pai, que estão sempre dispostos a abençoar a tua casa. Eles não estão abençoando, Senhor, de uma pessoa, mas estão abençoando a tua casa, meu Senhor. Estão abençoando a casa do Senhor, que tem prosperado, que tem responsabilidades nesse mundo para pagar, Senhor. Tu sabes as contas que chegam e tu sabes o quanto os teus servos têm sido usados como canal de bênção, Senhor, para pagar cada prestação, para cumprir com o aluguel, Senhor. Tu sabes a dificuldade que é para podermos pagar esse aluguel, porque se não for ao Senhor que abençoa a casa, se não for ao Senhor movendo os corações, nós não teríamos, Senhor, como chegar ao fim para pagar este aluguel. Senhor, muito obrigado por todas as coisas. Muito obrigado porque tu supre as necessidades. Senhor, supre agora as necessidades, sim, de todas as tuas agências neste mundo. Vai suprindo agora, Senhor. Vai multiplicando agora em nome de Jesus. Vai multiplicando cada depósito. Vai multiplicando cada transferência bancária. Vai multiplicando agora em nome de Jesus, Senhor. Cada voluntariedade agora, cada voto, vai multiplicando agora. Vai dando agora, Senhor, em nome de Jesus, a bênção da multiplicação, a bênção da prosperidade financeira agora em nome de Jesus. Nós te adoramos e bendizemos, porque nós sabemos em quem temos crido, que é um Deus todo-poderoso que supre. Nós te pedimos também agora, Senhor, em nome de Jesus, aquele que não tem no momento condições de ofertar, aquele que não tem no momento agora condições de dizimar. Senhor, libera agora em nome de Jesus uma bênção toda especial para a vida dos teus servos. Vai abrindo as portas agora de emprego. Vai abrindo agora, Senhor, as portas, vai suprindo agora as necessidades em glória. Senhor, vai colocando na mesa dos teus servos agora a provisão em nome de Jesus. Vai operando agora, Senhor, como tu operaste na vida da viúva. Vai colocando o azeite necessário, Senhor, em nome de Jesus, para suprir todas as necessidades da tua igreja. Vai entrando com a provisão agora, porque nós cremos que tu és El Elyon, o Deus Altíssimo, e que supre todas as coisas. Nós já te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Hoje, às 16h30, culto de louvor e adoração lá na nossa igreja. Lá na nossa igreja hoje, às 16h30, tem o culto. E com certeza, o Espírito de Deus vai falar ao teu coração. Com certeza Deus está agindo. Com certeza tem algo muito profundo nessa tarde para Deus falar contigo. Tem uma ministração muito especial de Deus para falar contigo nessa tarde. Nos acompanhe em nome de Jesus, porque o Senhor vai estar ministrando sobre a sua vida. Nós vamos estar nessa tarde no culto de louvor, transmitido pelo Facebook, transmitido pelo YouTube. O Senhor vai estar falando ao teu coração. Tem mistério de Deus hoje para você. Tem algo novo de Deus hoje para você. Creia nisso. Lembra que a gente falou sobre servir? Você vai estar servindo ao Senhor compartilhando. Esta mensagem, essa aula dessa manhã e a mensagem que vai entrar mais tarde, às 16h30. Você é canal de Deus. Você vai estar servindo ao Senhor no propósito. Não deixe de compartilhar. Não deixe de divulgar o Evangelho. Não deixe de pregar a palavra. Você tem essa ferramenta poderosa que é a internet. Então, deixa Deus te usar. Compartilhe. Não esqueça de compartilhar, não. São vidas que necessitam desse alcançar de Deus, desse agir de Deus. Convide as pessoas para assistir, sabe, no Facebook, lá no YouTube. Convide as pessoas para estar assistindo. Olha, tem um culto que vai começar hoje de tarde. Deus vai falar contigo. Você pode estar precisando dessa palavra. Convide os seus familiares, convide seus amigos, sabe? Seja agente de Deus, seja canal de Deus, seja instrumento de Deus, querido, para a divulgação do Evangelho. Não é para a nossa glória, não, mas é para a glória de Deus. É para a divulgação do nome do Senhor. Amém? Você que tem seu pedido de oração, não deixe de colocar o seu pedido de oração lá na página da igreja. Nós vamos estar firmes orando. Ontem a gente teve a consagração da pastora Liliane. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Glória a Deus por isso.
sabe? Deus está dando vitória. Deus está chamando homens e mulheres, sabe? Você é canal de Deus, sabe? Você é instrumento de Deus. Deus está te chamando, querido. Deus está te chamando. Deixa Deus te usar. Compartilha lá. Divulga o evangelho. Prega a palavra do Senhor através dessa ferramenta que você tem. E que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. A todos os irmãos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado porque Deus tem usado você. Muito obrigado por estar junto conosco e nos deixar entrar no seu lar nesse momento. E domingo que vem a gente vai estar finalizando esse tópico e começando um outro tópico em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe o teu lar. Muito obrigado por essa manhã e até domingo que vem, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém? E até daqui a pouco às 16h30 no culto de louvor e adoração ao Senhor.